Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui para um segundo vídeo para a gente falar do nosso curso de formação em Gestalt Clown. Formação em Psicologia Clínica com ênfase nos estudos da potência do riso. Eu estou aqui com o Rodrigo Bastos e a gente vai responder algumas perguntas que a gente recebeu para falar um pouco mais sobre como é que se dá tanto a Gestalt Clown como esse curso de formação que o Saber Psi vai trazer aqui no Rio de Janeiro para quem se interessar. Então, quem quiser saber mais sobre Gestalt Clown, como funciona e tudo mais, vocês podem ver o vídeo que a gente fez anteriormente, que está aqui embaixo o link para você ver. Se você quiser também saber mais, você pode entrar no site www.saberpsi.com.br, que tem todas as informações no site também. Então, vamos começar, Rodrigo, com as perguntas que foram trazidas, tá? A primeira é como funciona a prática no consultório, tanto no atendimento individual e em grupo. Você pode responder? No vídeo anterior, eu expliquei que a formação em Gestalt Clown, essa prática da potência do riso, ela primeiro parte de uma transformação do próprio terapeuta. Sim. Né? Onde ele vai aprender a trabalhar as próprias potências, vai aprender a trabalhar coisas que até então ele, durante o crescimento da criança que ele foi para o adulto que se transformou, ficaram travadas e contidas. Né? Da mesma forma com que o curso no primeiro momento trabalha isso, para no segundo momento dizer como é que a gente pode trabalhar isso com o cliente, nós vamos trabalhar esse desenvolvimento de potência com o cliente, através de uma série de jogos lúdicos. Por exemplo, vamos supor que um cliente chegasse no seu consultório e dissesse, já adulto, assim, eu nunca virei uma cambalhota na minha vida, eu fui uma criança que não brinquei e virei cambalhota. Por que não então não convidá-lo para descobrir o universo da brincadeira? Por que não convidá-lo para aprender a virar uma cambalhota? Isso no primeiro momento parece uma coisa pequena, né? Virar uma cambalhota. Mas vocês já imaginaram a grandeza desse movimento de alguém que passa 40, 50, 60 anos e nunca virou uma cambalhota e de repente pela primeira vez na vida passa por esse experimento? Eu acho que só quem está num consultório vivendo esse momento com o cliente sabe o que acontece. Né? Você pegar um cliente que o sonho dele era cantar, o sonho dele era dançar e você poder trabalhar ludicamente a dança, o canto, trabalhar o movimento, trabalhar a alegria, o riso com ele dentro de um consultório, usando uma técnica específica. Olha que grandeza esses movimentos, o quanto isso pode engrandecer e trabalhar a criatividade desse cliente. Né? Por exemplo, vocês perguntaram também em grupo. Né? Vou dar um exemplo então de um casal. Sim. O palhaço, ele tem classicamente uma dupla muito conhecida, que é o Branco e o Augusto. O Branco e o Augusto a gente poderia exemplificar, por exemplo, com grandes palhaços, o Gordo e o Magro, Didi e Dedé aqui no Brasil, que são os Trapalhões, né? E é sempre um palhaço muito idiota, muito bobão, ele, entre aspas, inferior, né? E o palhaço superior, o que manda, o que comanda. Então o Branco e o Augusto tem essa relação de comandar e comandado. Você pode, por exemplo, trabalhar essa relação num casal, onde eles chegam exatamente com a questão de alguém que está submisso e alguém que está muito nesse comando do casal. Você pode trabalhar ludicamente, inverter papéis, você pode trabalhar ludicamente alguma série de exercícios, de brincadeira, exercícios de palhaçaria clássico de circo, essa questão de inversão de papéis, de experimentar novos papéis para uma pessoa que habitualmente é mais tímida, é mais submissa em relação àquele casal, experimentar o comando, ser o comandante, ser aquele que dá ordem, aquele que aponta o dedo. Então são experimentos fantásticos, né? Então, aí eu posso até trazer, né, uma outra pergunta. Sim. Que fizeram, é só para o público infantil? Então você já está respondendo, né? Exatamente. Esse é o grande erro, acreditar que quando a gente está falando de palhaçaria e lúdica é para o público infantil. Porque na realidade, no Brasil, a questão lúdica é muito usada na criança. Estamos esquecendo dos nossos adultos. Porque o nosso adulto esqueceu de brincar, então falar em trazer o lúdico para o adulto é uma coisa que assusta no primeiro momento. Né? Mas é extremamente essencial, e aí eu foco profundamente a questão de que nós podemos sim, devemos trabalhar com as nossas crianças, porque as nossas crianças estão também esquecendo de ser criança. Mas o público que eu gosto de trabalhar e o público que me dá muita satisfação é quando você vê um adulto descobrindo o teu espírito de criança novamente. Para mim isso não tem preço. Ah, sim, com certeza.
E outra pergunta que a gente recebeu é, existe influência de outras abordagens nesse processo? Sim, na realidade, Pode falar. não é que exista a influência de outros processos. Quando a gente está tratando do lúdico, nós poderemos encaixar esse lúdico em várias abordagens. Eu poderia, por exemplo, dar um curso, ao invés de Gestalt Clown, utilizando normas clássicas de um psicodrama, moreniano, por exemplo, ou usar a base da psicanálise e dar um curso também baseado no lúdico. O lúdico ele se encaixa a qualquer técnica, o lúdico se encaixa a qualquer corrente. Mas aqui, por acreditarmos que a Gestalt tem uma grande afinidade com o lúdico, com a criatividade, com o desenvolvimento de potência, e como nós somos Gestalt terapeutas, né, Helena? Sim. Então a gente vai trabalhar nas bases, nas raízes gestálticas. Sim, sim. Apesar de também a gente, como a Gestalt terapia, né, tem outros embasamentos, também vão estar ali presentes. Sim, claro, né? com certeza. Aham. E aí, continuando, né, por isso que perguntaram também, é utilizado o psicodrama? Não no formato clássico do psicodrama, mas podemos pensar na questão do teatro-terapia, da arte-terapia, né? A questão da dramatização, baseado em elementos da psicologia, a dramatização avaliada sob o prisma da psicologia, da Gestalt-terapia. Então, não o psicodrama clássico, mas elementos de arte-terapia e de teatro psicodramático, sim. Sim. E foi perguntado também se nesse curso e o Gestalt Clown, né, trabalha com uma visão holística. Se nós não trabalhássemos com a visão holística, não seria Gestalt, não seria mundo lúdico, né? O mundo lúdico ele não tem limites, como a Gestalt também não tem limites, né? Nós vamos trabalhar os elementos que aparecem classicamente no consultório, né? Se eu falo para você, só para trabalhar timidez, a gente vai trabalhar o riso, seria uma situação até estúpida. Não, nós vamos trabalhar demandas clássicas de consultório através do formato do desenvolvimento da potência da pessoa, do desenvolvimento das habilidades da pessoa. O foco é trabalhar a criatividade até então perdida, né? Nós falamos tanto em Gestalt, o ser humano, ele às vezes não sabe se desvencilhar dos problemas dele porque ele não está criativo o suficiente para criar outras demandas de resolução. Né? A criança, quando não está dando certo uma coisa, ela cria outra forma de dar certo. Às vezes formas até esdrúxulas, mas ela cria porque a criatividade está aflorando o tempo todo. Então, trabalhar a questão da criatividade. E aí foi perguntado também quais são os tipos de problemas que podem ser tratados. Você me falou um pouquinho nessa resposta, mas quais são os tipos de problemas que perguntaram? Por a gente já falar da questão do holismo, a gente está falando que são as demandas, né, que vão aparecer no consultório. Mas uma pessoa que cresceu, que se tornou um adulto, que foi esquecendo o que é brincar, que foi esquecendo o que é fazer uma palhaçada, dar um sorriso, essa pessoa ela vai ficando amargurada. Essa pessoa ela vai se travando e deixando de ser alguém que tem uma criatividade, uma doçura. Então nós vamos trabalhar exatamente isso. Essa pessoa, com o passar dos anos, eu falo muito, vocês vão ver, falar muito dessa palavra, perdeu o espírito da criança. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, o Gestalt Clown, né, ao trabalhar o lúdico, não é transformar adultos em crianças, não. Eu não quero transformar adultos em crianças, nem esse é o objetivo do curso. A questão é trazer para o adulto o espírito da criança, a doçura, a alegria, a brincadeira. Então esse é totalmente o nosso objetivo. Sim. E aí eu queria te perguntar, na verdade, para a gente poder falar um pouquinho para o público, se esse curso de formação, já pensando para quem quer fazer a formação, precisa ter um curso anterior de outra formação, ou formação de Gestalt, é imprescindível ter uma formação em Gestalt ou não? O que você está pensando? Você poderia falar um pouco desse formato do curso, para quem estiver vindo para vir aqui, para fazer esse curso? É necessário ou não? Seria muito importante, muito interessante que a pessoa tivesse uma noção de Gestalt, né? Não uma formação em Gestalt, mas que tivesse noção dos parâmetros, né, das raízes gestálticas, porque o curso, apesar de passar pelas questões da teoria gestáltica, ele não é um curso de formação em Gestalt. Ele já é uma especialização, ele já é algo que é um passo além da teoria gestáltica, né, apesar de a gente tratar. Então seria bom que as pessoas que viessem tivessem já um embasamento. Não precisa ser uma formação, não precisa ser uma pós, mas um embasamento já seria interessante. Só psicólogos já formados ou estudantes podem fazer esse curso? Seria muito interessante que as pessoas tivessem, pelo menos, a partir do último ano do curso, de graduação de psicologia. De graduação de psicologia, é um curso para psicólogos, né? E que já nesse último ano já tivesse tido contato com algum tipo de estudo em Gestalt terapia.
Por último, Rodrigo, chegou uma pergunta que eu acho que é bem interessante e que alguns que estão nos vendo aqui pode ter também. Quando está atendendo, né, se atende com esse embasamento, se atende vestido de palhaço? Essa é uma pergunta extremamente importante, né? A gente está falando de clown, de palhaços, né? Clown tem nariz vermelho, né? Tem um sim e tem um não como resposta. Eu vou explicar cada uma delas. Se eu estou atendendo uma pessoa, um indivíduo, né, uma pessoa dentro da clínica, eu vou trabalhar a ludicidade, a brincadeira e necessariamente nós não vamos ter que passar por nenhuma questão de roupa, de personagem. Nós vamos trabalhar o jogo em si. Agora, a partir do momento, por exemplo, que um casal começa a se interessar e começa a ter uma afinidade por esse tipo de metodologia dentro do consultório, e você acha necessário que você pode colocar um pouco de indumentária, que seja o nariz, para poder começar a trazer a graça para aquele casal que está ali com problema e de repente você traz um pouco do risco ali, sim, eu começo a trazer. Agora, aonde realmente a indumentária entra? Quando, enquanto psicólogos formados, nós trazemos os workshops, nós trazemos as formações em palhaçaria, nós trazemos oficinas de várias horas ou de vários dias. Aí sim, existe todo um processo de trabalho indumentária, porque é lindo, é fantástico. Então, muito obrigada, Rodrigo, por responder essas perguntas. Eu agradeço a todo mundo que fez essas perguntas, né? Muito importante essa participação de todos. E eu gostaria de falar só um parênteses, quem quiser fazer um curso de introdução à Gestalt terapia, tem online um curso que eu dou pelo Instituto Dirigido Psi. É uma forma também de ter uma noção básica de Gestalt terapia. Então, se quiser ter mais informações sobre o curso, é só entrar aqui no www.saberpsi.com.br. Faz o curso com a Helena e corre para cá para poder aprender Gestalt Clown. Também. Obrigada, Rodrigo.